Imagina a cena. Um foguete, né? Aquela força absurda rasgando o céu a milhares de quilômetros por hora. É praticamente uma força da natureza levando para o espaço os limites do que a gente acha que é possível. E aí vem a parte mais louca. Ele volta. É isso mesmo. Depois de fazer todo o trabalho lá em cima, aquela estrutura gigantesca simplesmente mergulha de volta, atravessando a nossa atmosfera. Aí fica a pergunta, né? Como é que uma coisa dessas, caindo do espaço, consegue, sei lá, parar, se equilibrar e pousar com uma precisão que parece de outro mundo? É algo que vai totalmente contra o que a gente imagina. Para a gente entender o tamanho disso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Porque por décadas, olha, por muito tempo mesmo, essa ideia de um foguete pousar em pé não era só difícil, era considerada impossível, coisa de filme. Pensa só, desde o comecinho do corrido espacial, lá em 1958, e por mais de 50 anos, a regra era sempre a mesma. Não importava se era a NASA ou qualquer outra agência gigante, os foguetes eram descartáveis. O padrão mundial era esse. Usou uma vez, já era. Nunca mais. O final da história era sempre igual. A cada missão, o propulsor, a parte mais cara do foguete, simplesmente caía no oceano, se perdia para sempre. Era um desperdício absurdo de engenharia, de dinheiro a cada lançamento. Só que sabe como é, né? Essa forma de pensar estava com os dias contados. Apareceu uma empresa nova nesse jogo. Uma que decidiu encarar de frente esse problema de engenharia que todo mundo achava que não tinha solução. Essa empresa era a SpaceX. Eles olharam para aqueles foguetes afundados no oceano e pensaram diferente. Em vez de ver sucata, eles viram a chave. A peça que faltava para a exploração espacial se tornar finalmente algo sustentável. Ok, mas como? Como eles fizeram isso acontecer? A resposta está num conceito de física bem fundamental. Vamos mergulhar de cabeça na solução: a retropropulsão. Retropropulsão. O nome parece complicado, mas a ideia é simples. É basicamente usar a força do motor no sentido contrário ao movimento para frear. É isso. Imagina frear um carro, só que, nesse caso, o carro é um prédio de vários andares caindo do céu. Só que aqui está o pulo do gato. Não é só sobre força bruta, sabe? Não basta ligar os motores com toda a potência contra a queda. Isso é só um pedaço da história. O verdadeiro segredo, a mágica da coisa toda, é a precisão. Uma precisão absurda. E quem comanda essa precisão toda? Bom, é o cérebro do foguete. É um sistema de controle em tempo real super sofisticado que comanda uma verdadeira coreografia enquanto o foguete desce. E esse cérebro, na verdade, é uma rede de componentes. Tem sensores de altíssima precisão para saber a altitude e a velocidade. Tem GPS para saber exatamente onde ele está e giroscópios para não deixar ele tombar. Todos esses sentidos mandam informações sem parar para os computadores de bordo. Eles são o coração que bombeia as decisões. E o mais impressionante é a velocidade com que tudo isso acontece. É um ciclo que se repete centenas de vezes por segundo. Então, os sensores leem a situação, os computadores calculam a rota ideal, aí umas aletas de metal, chamadas de grid fence, que parecem uma grelha, se movem para guiar a queda na atmosfera, como se fossem lemes, e, por fim, os motores disparam na hora certa, com a força exata, para controlar a velocidade e a direção. Tudo isso num piscar de olhos. Então, com toda essa orquestra de sistemas tocando em perfeita harmonia, a gente chega na parte que prende a respiração de todo mundo. Os segundos finais. Pro pouso perfeito. Ali, nos últimos instantes, o foguete vai freando, chega a pairar no ar por um segundo e então ele toca o chão. Suavemente, perfeito. É como assistir a um balé de fogo e metal, onde cada passo é ditado por linhas de código. Tá, é impressionante, é um show de tecnologia, mas e daí? Por que isso importa tanto? Qual é o impacto real de fazer um foguete pousar em pé? A resposta, como quase sempre, está no bolso. Pensa no antes. Cada lançamento era uma fortuna, centenas de milhões de dólares jogados fora porque o foguete virava lixo. Agora, com a reutilização, o custo simplesmente despenca, porque a parte mais cara de todo o conjunto volta inteira, pronta para voar de novo. E essa revolução no custo abriu a porteira para um monte de projetos que seriam só sonho antes. Um exemplo perfeito é a rede de satélites Starlink. Para ela existir, precisa de muito lançamento, um atrás do outro e com custo baixo.
Sem foguete reutilizável, impossível. Isso mudou as regras do jogo do acesso ao espaço. Então, a melhor forma de enxergar isso tudo é que o foguete não está voltando ou sendo salvo de uma queda. A verdade é que ele nunca perdeu o controle. É um voo só, contínuo e controlado, do momento que ele sai do chão até a hora que ele pousa de novo. E isso tudo deixa a gente com uma ideia bem forte, né? Durante décadas a gente ouviu que isso era impossível. Era papo de ficção científica. Até que um dia, alguém decidiu que a palavra impossível era só uma opinião. E foi lá e provou que todo mundo estava errado.